E aí pessoal, tudo tranquilo? Espero que estejam muito bem. Bom pessoal, hoje a gente veio lhe trazer e apresentar o nosso mais novo projeto, um sensor de umidade que auxilia na semeadura da soja. O projeto de extensão para circuitos elétricos foi desenvolvido dando ênfase no segundo dos 17 objetivos da ONU, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Esse desenvolvimento tem 17 metas a serem batidas até 2030. Dentre elas, podemos destacar a garantia do sistema sustentável de produção agrícola e o investimento em agrotecnologias que foram as inspirações para a realização do projeto. Sendo assim, tendo o Brasil como uma das maiores referências em produção e exportação de alimento para o projeto, foi pensado em um sensor de umidade para controlar a quantidade de água ideal no solo para a semeadura da soja. Mas por que a soja? O agronegócio representa 24,8% do PIB brasileiro e a soja no Brasil é um dos produtores mais importantes, se não o mais importante para o agronegócio, fazendo do Brasil o líder no ranking mundial de produção e exportação de grão, produzindo mais de 135 milhões de toneladas por ano. A semeadura é o momento mais importante da produção. É ela que determinará as consequências de uma safra, de boas ou más colheitas. Em alguns casos é necessário o replantio da mesma. Em casos de semeadura em um solo com baixa umidade, causam atrasos no desenvolvimento da safra, uma vez em que a semente necessita absorver os nutrientes do solo e por meio da água contida nele que ocorre essa absorção. Ao faltar a água no solo, faz com que as sementes trabalhem mais para adquirir esses nutrientes, fazendo com que se desenvolvam lentamente. No entanto, uma semeadura realizada em um solo com umidade muito elevada também pode acarretar problemas. O excesso da umidade promove restrições às trocas gasosas, causando escassez de oxigênio e excesso de CO2, causando lentidão no processo de fotossíntese e resultando em grãos e plantas mais frágeis e sujeitos a pragas e fungos. Dessa forma, visando em como realizar um controle dessa umidade para que ocorra uma boa semeadura e, consequentemente, uma boa colheita, foi desenvolvido um componente capaz de indicar a umidade ideal no solo para o plantio. O GLY Max 3.0 é um sensor capaz de medir a umidade do solo e indica as condições favoráveis para a semeadura da soja. Os componentes utilizados para sua fabricação é um Arduino Uno R3, uma placa de ensaio, 3 LEDs verdes, 2 LEDs vermelhos, resistores para 220 ohms. O sensor foi projetado para operar da seguinte forma: ao ser inserido no solo, deverá calcular a umidade, uma vez em que as condições ideais para a semeadura da soja se encontram em 50% e 80% de umidade do solo, e em seguida os LEDs irão indicar se as condições são favoráveis ou não para a semeadura. Caso as condições de umidade se encontram inferior a 50% ou a 80%, acenderão os LEDs vermelhos, sendo o primeiro para o inferior a 50% e o último para acima de 80%. Já em casos de boas condições, acenderão os LEDs verdes, programados para acenderes em valores entre 50% e 60%. O primeiro LED verde acende entre 60% e 70%. O segundo LED verde e o terceiro acenderão entre 70% e 80%. Sendo assim, os LEDs verdes indicarão a boa umidade de solo e os vermelhos indicando a pouca umidade, sendo assim necessário a intervenção de meios para adequar o solo. Infelizmente, ainda não é possível ter um autocontrole para a estabilização da umidade do solo. No entanto, é possível adotar medidas eficazes para ajudar a controlar o excesso e a falta de umidade. Excesso. Em caso de excesso de umidade, uma das alternativas é a drenagem superficial, mas utilizadas em terrenos irregulares consiste na criação de valas abertas para o escoamento de excesso na água na superfície. E outra alternativa é a drenagem subterrânea, que é através de tubos para drenagem com profundidade e declividade correta controladas. Podem ser muito mais eficazes, garantindo um controle maior da umidade no solo. Falta.
Em caso de falta de umidade, em período de poucas chuvas, uma alternativa é a irrigação do solo por meio de mecanismos próprios, como por exemplo o pivô central, o autopropelido e os sistemas de aspersão convencional. Lembrando que a utilização dos meios de irrigação deve estar de acordo com a Lei 12.787, 2013, que institui a Política Nacional de Irrigação, com o objetivo de organizar um marco legal para a gestão de projetos de irrigação, introduzindo a eficiência no uso de recursos hídricos para o setor. Além disso, reforça as estratégias para o desenvolvimento da agricultura irrigada, visando ao aumento da produtividade de forma sustentável, a redução de riscos climáticos para a agropecuária e a importância das parcerias entre os setores públicos e privados para ampliar a área irrigada no país. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acesse o link abaixo.